Fala aí rapaziada, beleza? Só nos computer? Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Java, beleza? Então, bora lá. Bom, o Java foi criado em uma época que as empresas estavam começando ali a ganhar dinheiro, né, com software, onde a Microsoft já licenciava ali o seu sistema operacional, a IBM tinha acabado de ir para esse lado, né, enquanto que a Sun Microsystems ela só vendia computadores, né, nessa época, que eram ali em grande parte servidores, né, que são máquinas muito grandes e potentes, que tinham um sistema operacional baseado em Linux. Para quem não conhece, é um sistema que faz a mesma coisa que o Windows da Microsoft, basicamente, só que ele é gratuito, né? E esse sistema ali já vinha com esses servidores, ele era distribuído de forma gratuita, mas a Sun queria entrar nesse segmento de mercado. Então eles fizeram ali algumas reuniões, tiraram uma semana sabática, e então eles decidiram atacar o problema ali de uma forma um pouco mais diferente. Naquela época você tinha muitos equipamentos eletrônicos diferentes, né? Cada um deles rodava um sistema operacional feito de forma exclusiva para aquele tipo de equipamento, porque naquela época o processamento desses equipamentos era muito limitado, o que basicamente forçava as empresas a ter que criar um time de desenvolvimento para primeiro você escolher ali o melhor hardware, né, para aquele equipamento e que poderia atender todos os recursos ali que você precisava, e depois você via a necessidade, né, de criar esse software para que atendesse especificamente para um determinado processador, né. O que deixava o processo absurdamente caro, né? Aumentando muito os custos, porque você tinha uma equipe inteira para um produto novo, e fora o tempo que levava, né, para você criar esse programa novo, para você testar junto com o hardware, né, para ver se estava tudo funcionando bem. E pensa comigo, você tem todo esse esforço só para aquele equipamento. Já pensou se fosse possível escrever um único programa para uma TV? Aí, por exemplo, as próximas TVs, você pudesse simplesmente só adicionar as novas funções, né, que foram englobadas, né, nesse produto, né, sem você ter que escrever tudo do zero, cara. Bom, isso seria ótimo, não é mesmo? Então, alguns poucos desenvolvedores ali, né, acabaram começando a trabalhar nessa ideia, tendo o James Gosling ali encabeçando, né, todo esse projeto, que é considerado até hoje o pai do Java. Eles queriam criar uma linguagem de programação um pouco diferente, né? Porque até aquele momento, né, você só tinha linguagens onde você escrevia o seu sistema e ele, dependendo de onde você queria que ele rodasse, você precisaria de um compilador para esse sistema. Aí você se pergunta, mas que diabos é um compilador? Bom, é bem simples. É um programa que transforma todo o seu código basicamente em 0 e 1, que é a linguagem que os computadores entendem, né, para executar o que você escreveu no seu programa. E a ideia do projeto deles era criar uma plaquinha, né, como se fosse ali uma mini placa-mãe que iria rodar todo esse sistema, né, que conseguiria entender essa nova linguagem que eles estavam criando, e que rodaria sem a necessidade de um hardware. Durante o desenvolvimento desse projeto, né, eles começaram a chamar a linguagem ali que eles estavam desenvolvendo de Oak, que em tradução literal aí do inglês significa carvalho. Dizem as más línguas que naquela época, na frente do escritório da Sun, tinha um carvalho. E aí eles colocaram esse nome, apadrinharam, por assim dizer, né? Mas aí deu problema com patente lá, eles precisaram mudar de novo e colocaram Java, né? Que é basicamente oriundo ali de um grão de café. E o primeiro equipamento dessa nova tecnologia, que se chamava Star 7, basicamente era um controle remoto com tela touchscreen. Naquela época, hein? Como os celulares de atualmente tinham um mascote, né, que ensinava a usar o equipamento, basicamente a função dele era mostrar informações do que estava passando ali na TV, né, a programação, o que ia ter no dia e outros tipos de interatividade, como gravar o conteúdo, por exemplo. É basicamente o que você tem hoje em dia num sistema de TV a cabo, né, ou TV por IP, onde você consegue ver ali toda a programação do dia e da semana. Contudo, eles criaram isso na década de 90. Aí você fala, nossa, mas que coisa simples. Cara, eles criaram isso ali no comecinho da década de 90. A internet estava começando a engatinhar e se popularizar. E esse equipamento ele não conseguiu vender muito porque o preço dele era muito alto e por a tecnologia estar muito à frente da sua época, eles também não entendiam direito, né, para que servia, né, o Star 7 e o conceito dele naquela época. Infelizmente, fracassou o Star 7, né? Mas cara, aquela linguagem que eles tinham criado
Era um projeto muito bom, então eles acabaram tentando implementar isso em outros lugares, né? E aí que começou de fato a história do Java, né? Do que ele é até hoje. Eles pegaram ali aquela ideia de uma plaquinha rodar o Java e criaram um programa que interpretaria ele, onde você precisaria basicamente instalar ele na sua máquina ou em qualquer lugar que você quisesse que rodasse o Java e ele começaria a funcionar. E eles deram o nome para isso de JRE, Java Runtime Environment, tradução aí para máquina virtual do Java. Esse sistema foi muito usado no começo ali dos celulares, com aquelas telas coloridas, né? Até mesmo preto e branco ali de flip, onde você abria um joguinho e parecia ali aquele iconezinho de uma xícarazinha de café ali, quente, né? E aparecia o Java ali embaixo. Não sei se você é dessa época, cara, mas depois que eu descobri que isso era Java, meu mundo, assim, minha cabeça explodiu. E aí a gente tem ele sendo usado amplamente, né, até hoje. Ele roda em TV, em relógio inteligente, em celular. O Android é feito em Java. Basicamente essa é a história do Java. Agora, antes de finalizar o vídeo, né, vamos falar um pouquinho sobre os componentes ali do Java, né, e mergulhar um pouco mais nessa tecnologia, né, que particularmente eu gosto bastante. A gente tem ali uma sopa de letrinhas, né, que é o JDK, o JRE, a JVM, o bytecode. Vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos começar pela JVM. Como já foi citada, ela é uma máquina virtual que interpreta o Java, mas existem outros componentes, né, ali dentro dela, né? Entre os principais você tem a biblioteca do Java, a principal, né, que é onde fica ali o java.lang, que é o pacote onde estão os métodos básicos, né, que são importados automaticamente quando você vai criar o seu primeiro programa Java. Onde está as classes strings e o método da classe string, né? Para quem não conhece, o string basicamente é o arquivo com o objeto string. Nossa, mas isso está muito confuso. String é uma palavra que a gente usa para representar texto dentro de qualquer programa, né? É o tipo texto. Por exemplo, quando você quer falar, olha computador, isso aqui é um texto, você coloca isso como o tipo string. Assim como quando você vai colocar um número, por exemplo, um número inteiro, você fala que esse número ele é int. Ah, mas como assim você fala que ele é texto ou você fala que ele é número? Eu não sei se vocês já ouviram falar ali do conceito de variável, mas basicamente a variável imagina que seu disco, né, rígido do computador, ela é como se fosse ali um guarda-roupa, né, que tem um monte de caixinha para armazenar informação. E aí, por exemplo, se você salvar uma foto, você vai pegar essa foto e colocar em uma dessas caixinhas, né, para deixar salvo ali no seu computador. Com as informações é mais ou menos a mesma coisa. Informação de um programa, por exemplo, um texto, uma opção que você selecionou, ela é salva em uma variável do tipo string. Isso quer dizer que o que está armazenado nessa caixinha, nessa gaveta do guarda-roupa do computador, é um texto, né, para ficar mais claro para o computador para ele acessar. Bom, então voltando aqui, né, o objeto do tipo Java, né, string, é basicamente a forma com que o Java interpreta os itens, né. Se você quiser dar uma pesquisadinha rápida, né, não é nada muito complicado, né. Eu também vou explicar isso e me aprofundar um pouco mais nos próximos vídeos, então nem precisa se preocupar muito com isso agora. A gente também tem algumas coisas ali a mais. Por exemplo, a gente tem o JIT, que é uma tecnologia ali para melhorar a performance do seu programa quando você está executando. O JIT é uma parte ali dentro da máquina virtual do Java que basicamente ela consegue ali prever, né, a parte que mais está sendo acessada do seu programa e ela começa a salvar isso em memória, né, na memória RAM do computador. Porque como você acessa com uma frequência muito alta, isso deixa mais rápido, né, o acesso a essa informação. E o que acaba economizando tempo de processamento. A gente também tem o que a gente chama de Garbage Collector, que faz parte do ecossistema Java. Algumas linguagens ali, depois que você usa uma variável, você precisa limpá-la da memória. Por exemplo, no C você usa um ponteiro, né? Que é basicamente uma forma de você, olha, a gente não está mais usando essa variável, a gente não está mais usando essa parte do programa, então tira ela da memória e aí você deixa esse espaço livre, né? Para você poder usar ali com outras coisas. O Garbage Collector serve para basicamente fazer tudo isso de forma automática. Então ele percebe ali que você não está mais usando uma parte do programa, o que você não está sendo mais solicitado, né? Porque você começou a usar outras classes dentro do programa
e ele pega isso e basicamente apaga. Ah, mas e se eu precisar acessar de novo? Aí não tem problema, ele vai lá no programa e carrega de novo, porque o intuito é esse mesmo, trazer mais dinamismo ali para o uso da sua memória, do seu computador, para que traga mais eficiência para a máquina e rode de maneira mais eficiente o programa. Da mesma forma que o JIT, né? Agora vamos falar do JDK, que nada mais é do que uma JVM tunada, né? Como assim? Bom, a JVM ela serve para você executar os programas Java e a JDK serve para você compilar os programas. Por exemplo, você tem a ferramenta javac.exe, que é uma ferramenta que só vem na JDK, né? Que é o kit de desenvolvimento. Por exemplo, você terminou de escrever seu programa e aí você quer compilar, né, para uma forma que o seu computador consiga entender, como a gente já citou, né, que seria um código 0 e 1. A gente vai entender um pouco mais para frente que no Java é um pouco diferente, né? A gente usa ali o que a gente chama de bytecode, que em vez de compilar para a linguagem de máquina diretamente, a JVM ali, junto com a JDK, né, e suas ferramentas, ele acaba transformando o seu código no bytecode, que é uma linguagem um pouco mais de baixo nível, né? Que está um pouco mais perto da máquina e é um pouco mais difícil para a gente entender, né? E linguagem de alto nível seria o Java, por exemplo, que é uma linguagem que a gente consegue ali interpretar e escrever para que de uma forma que o computador entenda. Bom, a gente tem também a JRE, né? Que é basicamente como se fosse o botão de start ali de um videogame. Sabe quando você clica ali no ícone do seu programa na sua área de trabalho, você pega e dá 2 cliques ali? Então, esse programa, se ele foi escrito em Java, quando você der esses 2 cliques, né, quem vai abrir ali o seu java.exe, né, que é o seu aplicativo, é o JRE, né? Ele vai dentro, quando você dá 2 cliques, ele vai dentro, roda ali do seu programa inteiro para achar o que a gente chama de método main, que é um método que chama o seu programa. Olha, quando você está escrevendo ali um código, você coloca esse método e fala, olha, quando você quiser inicializar meu projeto, você começa por esse método. E a JRE vai ali, vasculha todo o seu código e acaba startando justamente por essa parte, para evitar que aconteça algum erro, né, de compilação ou algum erro de chamar alguma coisa ali que não é necessária ou que não deveria, né? Esse vídeo foi um pouquinho sobre a história do Java. A gente também falou um pouquinho do ecossistema Java, né? Porque é uma plataforma, não roda só Java. Mais para frente você vai entender ali que a JVM ali com algumas mudanças também acaba conseguindo interpretar outras linguagens de programação, que existem algumas JVMs ali de empresas, né, específicas. Por exemplo, você tem a JVM ali da IBM, que ela foi feita para solucionar um problema mais específico ali do mundo corporativo, né? Em alguns cenários que você precisa de mais performance ou focar em algumas outras áreas. E se você quiser focar em alguma parte do vídeo ou quer que eu explique alguma coisa de novo que você não conseguiu entender, não ficou muito claro, comenta aqui que eu tento comentar, eu tento indexar arquivo, documentação do Java, para que fique o mais claro possível para você entender, beleza? Se gostou do vídeo, curte aí, tamo junto, é nóis!